Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Tudo bem? Como é que vão vocês? Marco Lima, canal Papo de Custom, Pernambuco. Hoje, família, nós vamos mostrar um pouco da minha cidade, aqui em Pernambuco, Paulista, do centro desta cidade. Conhecer um pouquinho da história, dos principais pontos que caracterizam essa cidade, que tem a ver com o estado de Paulista, não apenas porque foi propriedade de Francisco Navarro, um bandeirante paulista que aqui veio destruir o quilômetro dos Palmares em 1695, mas também porque foi construído a partir da industrialização da tecelagem no final do século XIX e no século XX. Paulista, que na realidade foi a primeira grande cidade industrial, não apenas de Pernambuco, mas de toda a região Nordeste. Estamos aqui com ela, ó, a nossa Intruder 173, linda e maravilhosa. Família, eu comecei pelo prédio que vocês sempre sabem que eu venho para cá. O prédio que é o fórum da cidade. Por quê? Porque aqui funcionou a primeira escola profissionalizante técnica industrial do estado de Pernambuco. Os Lundrigs, a família que não criou Paulista, mas que se apropriou de Paulista no final do século XIX e ao longo do século XX, eles eram possuidores de dois grandes cotonifícios. A CTP, a Companhia Tecelagem Paulista, e a Aurora. Onde era anteriormente a CTP, hoje nós temos o Shopping Northway, mas a antiga casa, né, da feitoria, que a gente chamaria hoje de gerência, da administração, e a chaminé continua de pé. Aqui, este prédio ele foi atualizado várias vezes, mas dá para perceber que sua estrutura original foi mantida. Uma estrutura tipicamente, como a gente diz, contemporânea, neoclássica do século XX. Né? Segue com a gente que a gente vai mostrar mais um pouquinho da cidade do Paulista. Essa área aqui do posto, uma estação de distribuição para tirar o comércio de rua do meio da cidade. São áreas que antigamente a gente tinha a Praça João 23 ou o Largo, que na verdade nunca foi uma praça, é um largo. Eu vou dar uma paradinha ali no meio, perto do Banco do Brasil, só para mostrar melhor essa área aqui, ó. Isso aqui é os antigos jardins do Coronel, certo? Justamente de Hermann Ludwig, que é o patriarca da família Ludwig, Theodor Hermann Ludwig, depois Arthur e Carlos Ludwig e Frederico foram seus filhos. Essa área aqui realmente havia um jardim. O nome jardim não é à toa. O nome jardim é porque a família Ludwig aqui cultivava várias espécies nativas e exóticas, e havia inclusive um pequeno zoológico nessa área. Aquele imóvel ali mais na frente é um antigo solar, um antigo palacete dos Lundes. Então essa família, para quem nunca diz assim, mas eu nunca ouvi falar deles. Vocês já ouviram falar de casas pernambucanas. Então eles foram e são os proprietários dessa marca secular, né? Que existe até hoje, e depois de um problema de sucessão retornou ao estado de Pernambuco, às suas origens, e hoje é sediada no estado de São Paulo. Mas a origem das casas pernambucanas, que durante muito tempo era chamada Casas do Norte, é justamente aqui em Pernambuco. Então, ó, se vocês observarem, toda essa área pertence até hoje, os herdeiros, aos bisnetos do Ludwig. É lamentável que eles não tenham uma visão, né, capitalista atualizada, como teria provavelmente os ascendentes dele, para transformar essa área numa grande área de lazer, até privada mesmo, cobrando entrada, mas que fosse de fato utilizada. Existem vários projetos para que aquele solar ele venha a ser um museu memorial da cidade, coisa que não foi concretizada até hoje, porque existe um conflito de interesse, ou alguns conflitos de interesse. Mas vamos seguindo. Família, esse é o complexo policial de Paulista.
Esse prédio era a antiga hospedaria, hospedagem das pessoas que vinham fugidas da seca, da miséria, da fome, para justamente conseguir trabalho. Então aqui havia uma oferta muito grande de mão de obra. Esse pessoal passava por um tratamento de saúde da época, que pra gente é horroroso, né? Eles eram obrigados a tomar óleo risco e banho de creolina para matar as chamadas bicheiras e bichas, ou seja, as verminosas e dermatoses. E após um período de quarentena, eles passavam realmente 40 dias internados aí, e separados entre homens e mulheres. Aí era dada alimentação, um vestuário básico. Eles então eram levados para as duas fábricas para trabalhar. Então Paulista também foi construída a partir do trabalho do migrante, a exemplo da sua irmã bem maior, cidade de São Paulo. Esse é um dos prédios que foram utilizados para a administração do Londres na época, e hoje é a central de reportagem e agência de trabalho de Pernambuco. Também um prédio de estilo clássico, moderno, contemporâneo. Paulista é considerada uma cidade que é símbolo da expansão urbana dentro da região metropolitana do Recife e até a nível de Nordeste do Brasil. Se vocês observarem esse condomínio aqui, condomínio Aurora, ele foi justamente produto desse processo de expansão urbana, necessidade de novos imóveis, né? Inclusive através de projetos de financiamento imobiliário. O que eu quero chamar a atenção são essas chaminés, certo? E a antiga fábrica Aurora. Todo esse complexo aqui corresponde a um dos primeiros cotonifícios, não apenas de Pernambuco, mas do Nordeste. No seu auge, a Aurora chegou a empregar mais de 10, 15 mil pessoas. A Aurora aqui e a CTP, onde hoje é o Shopping Northway, também foram um palco de uma coisa interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, alemães, italianos que aqui residiam, bem como as pessoas de países ocupados pelo eixo, elas foram concentradas em centro de concentrações no município aqui próximo chamado Araçoiaba, e durante o dia vinham para cá para trabalhar de maneira forçada. Então era a ideia de campos de concentração que existiam aqui na região. Vamos seguir, que tem muita coisa ainda para a gente ver. E lá, nossa maravilhosa, espetacular Chiquinha, a nossa Intruder 173 cilindradas. Vamos continuar mostrando um pouco da história da arquitetura da cidade do Paulista. Aqui, ó, essa estrutura semelhante ao mall é justamente as Carnas Pernambucanas, o retorno.
de volta ao seu lar. Hoje é um dia domingo, né? Então todo o comércio da cidade está fechado. Olha aí, ó, o solar, tá vendo? Toda a área do antigo Jardim do Coronel, né? Bonito, né? É uma pena que não tenha uso social, mas bonito é. E bem no coração da cidade. Olha ali, família, tá vendo outra chaminé? Fica justamente no estacionamento do shopping. E aqui a igreja de Santa Isabel. Ela conta a história, não é a lenda, é fato. Os Lundrigs queriam homenagear a matriarca Santa Elizabeth da Dinamarca, mas não existe uma santa chamada Elizabeth. Então o que foi que eles fizeram? A igreja acabou sendo o nome mais próximo que existia dentro da tradição católica. Então a igreja de Santa Isabel, certo? A igreja de Santa Isabel, a igreja de estilo gótico, totalmente feita em tijolos aparentes. Essa igreja, durante muito tempo, em função da sua torre, foi o prédio mais alto aqui do município, até a construção das grandes torres residenciais, certo? Existe uma catedral, essa é a catedral da cidade, existe uma catedral semelhante a essa em Fortaleza. E realmente ela foi edificada pela família Lundrig, certo? Os Lundrigs utilizavam daquela relação de família, igreja e trabalho. Uma relação tipicamente para a manutenção da ordem da disciplina dentro do estabelecimento fabril. Beleza, família? Basicamente, assim, o prédio do INSS também é um prédio histórico, da primeira metade do século XX, a maioria desses prédios, o auge da nossa cidade aqui, Paulista, certo? Um prédio também de linhas retas, a ideia é sempre da arquitetura moderna, né? E etc. Bem, família, é basicamente isso aí que a gente queria mostrar para vocês, né? Um breve tour aqui no centro do meu município. Enfim, quero fazer um convite. Te inscreve no meu canal, compartilha, dá o teu like. Enfim, quando você compartilha, o que é que acontece com o nosso canal? Ele ganha mais visibilidade. Quando você comenta, o que é que acontece com o nosso canal? Ele ganha mais visibilidade. Quando você se inscreve, o que é que acontece? Nosso canal se fortalece. Obrigado, família. Tenha um bom domingo, um bom início de semana. Família, eu já ia esquecendo, ainda bem que foi o meu trajeto normal. Nós estamos passando aqui, ó, eu dei uma paradinha, no Ecoparque das Paineiras Paulistenses, né? As paineiras são essa vegetação aí, ó, oriunda da África, em algumas regiões do Brasil conhecido como algodoeiro, porque na época da floração estouram as castanhas cheias de algodão têxtil, né, de origem vegetal. Então é um dos maiores aparelhos de prática de esporte livre, esporte de rua, né, e lazer do município. Fica aqui situado às margens da PE15, vizinho ao terminal integrado de passageiros, ó, que atende a maior parte dos bairros aqui do município. Então aqui você tem brinquedos, aparelhos de ginástica, tem muita gente que gosta de fazer calistenia e exercícios aeróbicos, funcionais, justamente nesse espaço aqui, além da pista de cuca. Tudo no meio de uma área muito verde. Pois é, família, reforçando, te inscreve, comenta, compartilha, canal Papo de Cucho, Marco Lima, Pernambuco.